Esse episódio do Fotógrafas de Quinta é patrocinado por Alfa Photobook, Assis, Album e Foto e Café Ananias. Alfa Photobook, o melhor prazo de entrega do mercado com qualidade e prazo. Assis, uma assistente virtual que te ajuda desde o primeiro contato com seus clientes até a pós-venda. Album e Foto, a plataforma mais completa e favorita dos fotógrafos, que ajuda a otimizar o seu fluxo de trabalho. E Café Ananias, a nobreza da cafeicultura para nossas xícaras. Um século de tradição e paixão. Olá pessoal, bem-vindo ao nosso podcast, o Pod Quinta. Somos as fotógrafas de quinta, mas o conteúdo é de primeira. Então pega sua bebidinha e vem com a gente! Olá pessoal, como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos o horário que você aí desse lado está mais uma vez ouvindo o nosso podcast com um conteúdo de primeira. Mas olha aqui, não deixe de se inscrever, compartilhar, isso é muito importante pra gente. Hoje nós temos uma convidada aqui com mais de 17 anos de profissão, mas já eu falo dela. Antes disso, a gente quer agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, Alfa Photobook, Café Ananias e Assis. Vamos deixar as descrições aqui e quem não conhece essas empresas ainda, não deixe de conhecer, porque com certeza você está deixando de ganhar dinheiro em caixa. Então agora vamos para nossa convidada que, gente, é uma inspiração, conheço há muito tempo, já participei de 2 workshops dela e hoje tenho o prazer, nós temos o prazer de receber aqui a nossa querida Karen Scarfe, se eu falei certo? Seja bem-vinda! Seja bem-vinda! Gente, agora eu vou ter que colocar o meu óculos porque o currículo dela é grande, viu? Vamos lá. Bióloga, pesquisadora, pós-graduada em marketing de saúde e especialista em comunicação. Se encontrou na fotografia após a maternidade. Fotógrafa profissional desde 2007 e palestrante dos principais congressos de fotografia do Brasil. Eleita por 2 anos seguidos como uma das 50 melhores fotógrafas de newborn do país, pela Fonte Fox. Ministra workshops, cursos, treinamentos e mentorias online e presenciais também. Com 17 anos de carreira e cursos no Brasil e Estados Unidos, é fundadora do Newborn Club, um grupo de especialistas em fotografia de bebê e... Toddlers. Toddler, gente, que palavra chique, né? Com base em critérios de segurança e responsabilidade, criado em 2013, é responsável pela formação de diversos profissionais. Palestrante, mentora, idealizadora do mapeamento de portfólio de muitos fotógrafos. Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E para começar, então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, o que te levou, né, para fotografia e se especializar especificamente na fotografia de newborn. Gente, muito obrigada, em primeiro lugar, pelo convite. Eu adorei estar aqui, já acompanho o podcast. Estava esperando o momento aqui para vir compartilhar um pouco mais com vocês. Eu estou muito feliz. Obrigada mesmo. A gente está muito feliz também. Bom, vamos muito começar grata. do começo. Vamos do começo. Karen Scarfe, não Scarfe. É uma confusão. Eu ia falar Scarfe. Eu ia falar Sharp. Aí ela falou Skype, eu falei, ela deve ter consultado ela antes. consultou e tá certo. É uma confusão, porque é um monte de consoante, uma única vogalzinha perdida ali e todo mundo confunde mesmo. É um sobrenome alemão, às vezes até eu erro, né? Então, mas acostumada, é Karen Scarfe. É mais fácil. É que na verdade quando a gente olha, a gente fala assim, não é Scarfe, porque é muito Não é fácil. porque é exato, Sharp. É como se fosse alguma um coisa X. mais É um X, Então, Karen Scarfe vem do alemão. E o Scarfe, ele no começo assim da minha carreira, eu relutei muito assim, será que eu vou usar o Scarfe? Será que eu vou usar o sobrenome do meu marido? Mas eu pensei, não, essa sou eu, é da onde eu trago toda a minha história, minha bagagem, a minha inspiração, vem do sobrenome de família para o meu trabalho. Falei, vamos manter, é difícil, mas Vamos manter. é por aí, né? Agora, para escrever é muito complicado. Para achar meu site, para achar meu Instagram. Então, Karen, eu vou ter que te dizer que o meu sobrenome também é alemão e eu nem falo porque, Não na sabe. verdade, Não eu preciso sabe. soletrar. Nem eu consigo falar, o meu é Dietrich. Dietrich. Aí
D-I-T-T-R-I-C-H, né? Então eu falo Analice Lopes, o de Triste é do meu marido, eu optei realmente por ficar com Analice Lopes, mas eu entendo porque é difícil, né, a pronúncia. E seu nome também é Karim, né? Escreve com M no final, essa é uma e outra com I. história. Porque todo gente. mundo às vezes te procura, deve se procurar como Karen. É Karim, Karim. né? É com I e com M no final. Isso sim, eu nasci nos anos 70, minha mãe fez numerologia, cabala, incenso, aquela coisa Mas deu maluca, certo, assim. Usou? Acho que sim, Deu né? certo. Daí foi assim, vamos tentar Karen com C, Karen com E, Karen com I, Karen com N, com M. Com M ficou bom, deu o número 9 lá. Então vai, assim, mas é uma confusão também, porque as pessoas, apesar de ser Karen, algumas pessoas leem Karim, né? Karim. Mas é Então, Karen. tá. Bom, gente, eu sou bióloga de formação. Me especializei em imunogenética, trabalhei com pesquisa em laboratório de imunogenética, depois fui para a indústria farmacêutica, trabalhar com treinamento e fui indo, assim, gostava muito da biologia, mas pesquisadora no Brasil, a pesquisa no Brasil, ela é cruel, né? Ela não tem incentivo, ela é mal cuidada. E aos poucos eu fui indo, né? Fui fazer uma pós-graduação em marketing voltado para a área de saúde, que é a área que eu me encontro, a área que eu gosto. Vim para São Paulo, sou de Curitiba, vim para São Paulo e aqui acabei fazendo uma pós em comunicação. Foi bem na época que eu casei e eu conheci a fotografia como uma matéria da minha pós. Logo depois nasceu o Léo, que foi aquela flechada no cupido, né? Meu Deus, tô apaixonada, preciso fazer fotos dessa criança, e comecei a me interessar pela fotografia. Meu marido é publicitário, a gente tem uma agência de publicidade voltada para a área de saúde, e com isso eu comecei a acompanhar o fotógrafo da empresa, mais como gestora, assim, né? Campanha de pediatria, uma campanha de dermatologia, mas sempre indo nesse olhar de gestora. Até que quando o Léo nasceu, eu comecei a estudar mais, fazer novos cursos e fui migrando, assim, muito lentamente, muito aos poucos, para fotografia. O meu marido deu um super apoio, tipo assim, vai que eu seguro as pontas, e comecei a fotografar lá em 2007, assim, era tudo mato mesmo, não tinha curso, não tinha livro, não tinha material, não tinha nada, A gente teve que Você fazer provavelmente é daquela época que comprava os baldes gigante, né? Eu fui na feira, negociar a feira, assim, mas a senhora não quer a banana? Eu falei, não, eu levo a banana também, mas eu quero essa caixa. E pintava a caixa, porque não tinha própria em lugar nenhum, né? Fazia isso, pra gente fora. Eu queria saber do seu marido também, porque pra mim ele é referência também na fotografia. Sim. E aonde que ele entra? Bom, Porque você falou que ele é publicitário da parte farmacêutica, eu nunca imaginei. o Paulo é publicitário, é um excelente fotógrafo, mas ele não é fotógrafo profissional, né? Ele que me deu as primeiras dicas de fotografia, justamente por ter feito publicidade. O Paulo, na verdade, é um grande empreendedor. Ele tem alguns CNPJs, assim, eu falo que ele é empreendedor serial, porque ele está sempre inventando coisas, ele tem algumas empresas, alguns sócios. Na área de fotografia, o Paulo, ele é sócio fundador do Papo de Fotógrafo, tem sociedade com a Album e sempre ministrou cursos para fotógrafos nessa questão do desenvolvimento. Por eu ser fotógrafa, ele acabou abrindo um caminho nessa área, assim, para treinamento, para design thinking em fotografia, para novos negócios em fotografia, e ele acabou por muito tempo dando workshops em paralelo, ao mesmo tempo que eu dava. Então ele acabou virando realmente uma referência na fotografia, mas ele não é a ocupação principal dele de jeito nenhum. Ele faz, muito outras coisas. Muitas assim, outras coisas. Às vezes a gente tem que marcar reunião, porque... Porque ele deu palestras em congressos também, né? Já deu palestras em congressos. Eu lembro dessa época. Mas ele é meu grande incentivador, meu apoiador, ele que cuida de todo minha comunicação, a minha agência, na verdade, né, através dele. Então... é isso, que São legal. Paulo. É muito bom. E no newborn, assim, especificamente? Então, o newborn, eu comecei lá em 2009, 2010, quando não se falava muito aqui, né? A gente tinha aquela referência a Annie Guedes, que é a referência de muita gente, mas a Annie Guedes sempre foi uma fotógrafa que fazia o newborn para editoriais, para calendários, para revistas. E era muito manipulado, E a né? gente não tinha muito acesso àquilo. Ela costurava, ela
produzia, ela filmava, ela fotografava, ela fazia tudo, Mas né? era bárbaro o bebê no repolho, Era né? incrível o bebê no Nossa. É repolho. que ela era cineasta também, né? Ela então era casada com cineasta. E acabava que ela misturava as imagens reais com não reais, e até que muita gente Ah. achava que bebê era colocado no pote de vidro, né? Exatamente. E assim, apesar dela ser muito criticada hoje em dia pela forma como ela... Eu sou super fã dela, apesar de não Eu gostar também do sou. trabalho Eu em si, gosto. da fotografia. Sou muito fã, porque ela que abriu esse caminho que a gente trilha hoje, né? Mas foi lá em 2010, quando as irmãs Ryden, lá, Kelly Ryden, elas lançaram o livro do Dreamland, lá dos Newborn, nos Estados Unidos. Eu tava lá, eu trouxe uma publicação, que era um livro só de fotografias dos bebês, tipo Annie Guedes, mas uma coisa muito mais simples. Dormindo na manta, dormindo num baldinho. Eu falei, nossa, que legal, vou fazer. É agora. Só que assim, voltei pro Brasil com um livro que não me dava orientação nenhuma, né, sobre É super como fazer fácil, né? aquilo. Fazer um newborn. Lá, né? Com uma Mamãe revista até e o hoje. bebê do lado, né? Exatamente. Você não tinha literatura pra gente naquela época. Tem que dar um né? Dramin, né? Pra conseguir, né? A pessoa ficar ali 3 horas até chegar na pose. Não, naquela época a gente ficava muito mais, né? Porque a gente Nossa, tentava, tirava a roupa, 7 achava que... horas, era o dia todo. A gente achava que o certo do newborn era trocar roupa, várias roupas, e ter várias toucas, e ter tudo, né? É verdade. Nossa, A era um gente fazia troca-troca, né? troca-troca. Não, e a gente comprava muita coisa, né? Eu falei, gente, eu não sei como os Infinitas fornecedores coisas, ainda estão infinitas. vivos, porque a gente não compra mais que nem a gente comprava. Não, hoje em dia a gente Cada compra vez bem menos. né? Enfim, daí eu falei, não, vamos organizar o bagulho aqui, porque não tá bom, né? Daí eu comecei a fazer uma pesquisa realmente, né? De posicionamento, eu trouxe muita coisa da faculdade de biologia, de fisiologia de sono, de anatomia, de ciclo de sono, tudo que eu vinha estudando, assim, ao longo da minha carreira como bióloga, eu acabei aplicando isso. Chamei uma amiga minha que é fisioterapeuta para me ajudar a entender as posições. Conversei muito com meu irmão que é pediatra para entender assim, nossa, como é que dobra o bebê desse jeito? Pode, tipo, ele nasce dobrado, inclusive, né? É verdade, você não é mãe. Com a minha cunhada que é dermatologista, então assim, para entender. Então você teve grandes pessoas por trás, grande hein? ajuda, assim, para saber que tecido, o que eu podia usar, como que eu legal. fazia isso. Daí eu acabei elaborando um plano. Eu sou muito de estudar, assim, gente. Eu acabei elaborando um trabalho mesmo, um estudo para poder entender esse universo e me lançar como uma fotógrafa de newborn no Brasil, ainda sem ter essa experiência. Sim. Né? Mas então eu precisava ter uma base muito forte. Então, quando eu comecei a ser chamada para fazer palestra, para dar workshop, congresso, eu tinha um monte de estudo já que eu tinha feito, eu sabia do que eu estava falando. A prática foi uma coisa que veio muito com o tempo, porque eu sabia de tudo isso, mas meus primeiros newborns eram... Mas você precisava Tronchos, da né? prática, né? Pra precisava construir justamente a da- perfeição, exatamente. né? Precisava da prática para Sim. validar Entendendo todo cada processo, né? O que você ensinamento. pode melhorar aqui e ali, né? E, Karen, aproveitando aí, o que você pode falar para os nossos ouvintes, né? Como você fez para a construção da sua marca, uma marca tão sólida, né? 17 anos mantendo praticamente a mesma linha, né? E até hoje, né? Com tanta gente nova que está entrando no mercado, até hoje você é referência aí para todos que estão chegando, né? Acho que difícil quem não conheça. Conta um pouquinho pra gente como que foi isso e o que os nossos ouvintes podem pegar de dica aí para também, principalmente para quem tá começando, ter uma construção sólida igual a sua. Olha, construir a marca foi uma coisa dia após dia, levantando cedo, ralando muito, não tem segredo, não tem receita de bolo. Não é fácil, assim, mas eu acho que o principal foi ouvir meu cliente, entender o que o mercado queria, construir em cima do que o meu público estava pedindo. Né? Então, eu tinha muitos sonhos na fotografia que eu gostaria de fazer no começo. Eu tinha muitos projetos autorais, fiz alguns projetos autorais. E os projetos autorais são projetos pra gente, não são projetos para os nossos clientes. A gente não vende projeto autoral. A gente, no máximo, vai fazer um livro, uma amostra. E, assim, eu tenho projetos maravilhosos, assim, que eles estão comigo, guardados. Você já tentou fine art também? Eu acho que fine art é um pouco autoral, gente. Porque é tão trabalhoso. É muito trabalhoso. Né? Como que você vende aquilo pra valer a pena financeiramente, né? Tem coisas que acabam ficando inviáveis. Eu tenho né? um projeto autoral que, inclusive, foi tema de palestras em vários congressos, assim, que foi o 7 Days of Life,
que eram 7 dias que eu acompanhava uma mãe recém-parida. Sério? Foram 7 mulheres e eu fiquei 7 dias com essas mulheres, ficava 2, 3 horas por dia com elas. Eu amava esse seu trabalho. Gente, porque nem tudo é flores, né? Eu lembro que você mostrava as coisas. Nada eram flores, né? Era mãe chorando no banho, era peito pingando com machucado, né? Era... Falta de sono. Falta de sono, criança chorando, marido e mulher estressados dentro de casa. E foi um relato tão real, assim. E é um trabalho documental. E eu não sou uma fotógrafa documental, mas foi um projeto, assim, tão maravilhoso de fazer, entender, baseado na minha própria experiência da minha maternidade, né? Do meu puerpério, assim. E foram 7 mulheres, 7 dias com cada uma e 7 histórias maravilhosas que me renderam um projeto autoral e vários congressos. Mas ele ficou para mim, eu nunca vivi dos meus autorais. Sim. Assim. Eu entendi muito cedo que a fotografia para mim era um ofício. Né? Tem essa coisa do romance, né? Do amor pela fotografia, claro que tem, eu amo a fotografia, mas eu entendi que eu não posso falar, a fotografia é minha vida, não é minha vida, é minha profissão, que eu amo, mas não é minha vida. Então, encarando como um trabalho, como um ofício, eu fui construindo a minha trajetória muito em respeito ao meu cliente, ao meu dia a dia, ao meu trabalho, com muito foco, muito estudo. Então, eu acho que foi consolidando porque as pessoas acabaram entendendo que podiam confiar no meu trabalho. Porque a minha intenção sempre foi demonstrar esse meu cuidado, tanto que eu estudo, tanto que eu estou presente ali com os meus clientes. E se você tivesse que dar uma dica para os nossos ouvintes sobre o que você acha ser importante para criar uma identidade forte? Eu acho que você precisa entender que a sua identidade, ela é construída através de como você se enxerga na fotografia. Identidade é o que tem de você na sua foto. Não é estilo, não é linguagem, não é o tipo de foto que você faz. É o seu olhar, a sua entrega, né? Identidade é o que você coloca de você na fotografia. Então, se é uma fotografia que todo mundo está fazendo e você vai fazer naquela onda lá, aquela foto não tem identidade. Você pode até fazer uma fotografia que está na onda do momento ali, mas você precisa ter algo seu. E o que descobrir ali do que tem na sua fotografia que é o mais difícil. Que dentro dali te representa, né? Eu levei anos para descobrir isso. Sinceramente, eu tenho 17 anos de profissão, faz uns 7 ou 8 que eu entendi a minha identidade. Não o meu estilo, não a minha linguagem, isso eu sei faz tempo, mas a minha identidade eu descobri faz poucos anos. Porque a fotografia começa a fazer mais sentido, né? Ela tem um significado para você que vai além, né? E, Karen, a gente estava até conversando antes de começar o programa, né? Falando sobre isso, lógico, quando você começou, eu, enfim, a Dani, a Rê também, a gente começa naquele newborn mais tradicional que foi, não é imposto, né? Mas é aquele newborn que todo mundo procurava realmente, 100% pousado, perfeito. E eu senti que os meus clientes têm mudado um pouco. Você também sentiu que os seus clientes, ou você mudou um pouco ao longo do tempo? Eu acho que a mudança veio a partir de mim. Eu acho que todo o mercado tem mudado um pouco em relação a isso, né? Mas no meu caso, a mudança veio a partir de mim. Eu realmente comecei a entender o meu olhar e a minha identidade para a fotografia, não só de newborn, mas infantil, de gestante. E eu comecei a aplicar esse meu olhar, essa minha preferência pela coisa menos certinha, mais leve. É assim, porque certinha ainda é. Minhas crianças, o meu tratamento, as minhas poses, tudo está muito certinho ali, porque eu trabalho com uma fotografia extremamente dirigida. Né? Eu gosto da direção de fotografia, não é solto, né? 100% solto, mesmo porque o cliente não sabe muito o que fazer quando você deixa ele 100% solto. Não são modelos, né? Mas foi uma decisão minha, uma construção minha que eu comecei a passar para os meus clientes, comecei a fazer esses ensaios e postar cada vez mais, até que eles começaram a desejar também esse tipo de ensaio. Acho que na verdade vai do que está mostrando, né? Eu acho que veio um encontro dos dois lados. Assim. Do que vai mostrando. Porque o newborn não é fácil. E aí muitas pessoas vão desistindo, os bebês estão cada vez mais difíceis, isso é fato. Eles nascem falando. Nascem cada vez mais ativos, né? Impressionante. Então as pessoas às vezes optam por esse lado, mas eu sempre gosto de puxar a sardinha pro meu lado, que eu sou do newborn super posicionado. Clássico.
Porque eu acho que ele tem um valor muito grande. Ele foi o que veio pro Brasil e encantou todo mundo e trouxe o newborn. Então ele merece essa valorização. Super merece. Ele merece. O fotógrafo merece. Esse nível tá aumentando de você se preocupar em cada vez melhorar o posicionamento, melhorar a mãozinha, o dedinho e deixar a foto diferenciada. Porque não é uma foto que nenhum pai faz. É uma foto diferenciada, bem posicionada, segura, né? Que o pai não sabe fazer e paga para um profissional fazer. Exatamente. Já as fotos mais leves, ela é muito mais fácil, ela é muito mais rápido, mas é uma foto que você pode fazer em qualquer lugar, com qualquer pessoa, né? E um pai, às vezes, com um bom olhar, que tem muitos pais que chegam em casa com olhares maravilhosos e conseguem representar. Então, eu vendo também a sardinha de que o mercado começou a mostrar menos, né? E as pessoas começaram a desistir por ser um pouco dificultoso, eu acredito. E sabe que você falando, Dani, eu entendo, assim, o meu trabalho com o newborn, não só com o newborn, mas todo o público materno-infantil, ele ainda tem esse cuidado, esse zelo que você tem, de dedinho certinho, a posição correta, as minhas poses são muito bem executadas. Porque depois que aprende também não dá pra tirar, não dá pra desaprender, né? Não. O que eu acho que eu mudei nesse olhar mais leve foram as produções mesmo. O bebê não precisa ficar pelado em todas as fotos, as mantas são mais soltinhas, o baldinho é um pouquinho mais bagunçadinho, mas assim, a posição do bebê, o ciclo do ensaio, ele continua muito regrado ainda. Então, eu acho que é um pouco das duas coisas, assim. E o meu já foi ao contrário, eu já mudei, já tirei os cenários, que antigamente fazia mais cenários, mais caracterizados, eu usava muito mais roupinha. Hoje eu prezo pro bebê sem roupinha pra mostrar cada vez mais os detalhes, né? Pra poder fazer isso. Então, assim, a gente vai mudando e entendendo o que facilita pra gente, porque esse é o nosso processo. Claro. Mas assim, a gente precisa deixar claro, né, que é o que a Karen falou também. Na verdade, o mais soltinho, o não mais leve, não é o... Não é jogado. Não é o lifestyle que você só pega o bebê e pronto. Né? Eu também faço. Sim, mas se não, né, falar é simples, né? Qualquer um porque tira. existe também as pessoas que às vezes não se aprofundam e entendem, é mais pra gente direcionar, porque as pessoas não estudam, não se aprofundam e faz a foto não posicionada, às vezes com excesso de roupa ou sem excesso de cuidado, achando que aquilo é uma fotografia. E o pai paga caro por uma recordação atemporal, que é pra longa data, pra criança olhar e se apaixonar e ver aquele amor, né? E aquele cuidado, então é mais por esse cuidado que... eu concordo. Tem muito bebê, qualquer sessão, qualquer ensaio. O bebê dormiu, fui lá e cliquei e tá ótimo. Na verdade, eu acho que a fotografia newborn, quando você estuda o newborn tradicional, mesmo que você vá para o newborn lifestyle, você consegue, por exemplo, o bebezinho tá ali de bruço, com a cara no travesseiro. Você já tem a noção de levantar a mãozinha, então eu acho que... De inclinar a cabeça. De inclinar a cabeça, o pezinho, se você juntar os dois pezinhos, fica mais bonitinho do que se ficar um de cada lado. Então, acho que quando a pessoa estuda o newborn tradicional, ela só tem ganho. Eu também acho. Eu acho que ela só tem ganho. Mesmo que ela não vá pro tradicional, que ela vá pro lifestyle. Fora que quando você estuda o tradicional, você tem uma preocupação muito maior com aquele modelo, né? Você consegue entender a fisiologia, os respeitos ao bebê, a parte do sono, porque o outro pode ser acordado, mas você consegue ter um domínio. Eu acho que eu só consegui ter o domínio do bebê quando eu me senti segura e falei, eu sei fazer tudo com esse bebê, o que eu precisar fazer. Estudou sobre ele, Estudei sobre ele. Então é muito mais sobre ele do que sobre tudo que envolve o entorno, né? Eu concordo 100% com vocês. Eu acho que o tradicional traz uma bagagem fundamental para quem quer trabalhar com recém-nascido, seja em qualquer estilo de fotografia. Sim. Porque ali a gente entende. A gente fala que tudo comunica na fotografia, né? Quando você tira uma foto, né? Quando a gente já tem um certo entendimento. No início, a gente não tem esse entendimento de imagem. A gente tem que estudar para se aprofundar. Mas, assim, é uma linguagem visual, é uma forma de se comunicar. A fotografia é uma forma de comunicação, né? Então, quando a gente vai fotografar, a gente tem que tomar cuidado com a composição, com a parte das cores, com o tratamento de imagem, né? Tem alguns fotógrafos que falam assim, eu não gosto, eu quero a foto natural. Mas às vezes é porque, é o que você falou, às vezes é um pouco de preguiça também de se aprofundar um pouquinho, porque a edição, ela traz um brilho, né? Ela traz uma coisa... Ela dá um despertar, ela dá um glow, né? É a cereja do bolo, né? É a cereja do bolo. Então, acho que é importante ter essa questão da edição e daí se preocupar com iluminação, composição. Acho que o fotógrafo muitas vezes está muito preocupado, acho que a gente tem que tomar um certo cuidado em comprar prop, em deixar um estúdio com, sei lá, chocolate bonito, mas, na verdade... o resto ele não se preocupa com a imagem em si. A gente está vendendo imagem, né? No caso, qual que é a dica que você dá para não passar a imagem equivocada através das fotos? Eu tenho um vizinho lá
que ele... eu falo que todo mundo da minha vizinhança evoluiu. Se você olhar, que nem eu e a Analice, a gente trabalha próximo. Se a gente vê o dia que a gente se conheceu até agora, a gente estudou, a gente evoluiu, a gente melhorou. Eu tenho um vizinho que não melhorou, ele continua fazendo as mesmas coisas. Não, o meu vizinho é surreal. E aí, eu acho que ele, pra mim, ele passa uma imagem muito equivocada, porque ele demonstra que ele tá nos anos 80 ainda, ele não passaram os anos pra ele. E não evoluiu a coloração, mas a parte vende. de tratamento de imagem. Vende, mas assim, vende. Vende, sabe por quê? Porque quando a gente começa, quando a gente é leigo, eu lembro muito disso, você acha tudo bonito. O cara que é leigo, que não entende absolutamente nada de nada, ele olha o seu e olha o do fulano, ele acha principalmente que tá os pais igual. que não entendem. Ele olha o filho dele e é a coisa mais linda do mundo também, né? Entendeu? Então ele acha que tá bonito. Só que assim, é uma foto muitas vezes que ele poderia executar com o celular, como você mesma disse. Então assim, quando vocês como profissionais, vocês têm uma responsabilidade, a gente tem uma responsabilidade de trazer essa qualidade e de mostrar para o nosso cliente, né? Ontem eu estava fazendo um texto sobre isso, de falar para o cliente, olha, o que tem aqui dentro dessa foto? Por que você vai comprar o meu e não o seu, entendeu? Então, assim, qual que é a dica que você dá para esse fotógrafo que tá um pouco perdido, que ainda não teve essa questão de construção de imagem, de se preocupar com o que está entregando, porque ele pode passar, assim, uma imagem que não é legal e muitas vezes ele acaba fechando porta. Você olha e fala assim, não, esse cara aqui é anos 80, sei lá, tá preso lá no passado. E com a sua bagagem, mostrando que com 17 anos você tem uma identidade forte, ela se manteve porque teve ali um peso, teve, né? Algo a se pensar. Mas assim, se você olhar o trabalho do início até agora, é uma pessoa que evoluiu, né? É uma pessoa que Por evoluiu. isso que ela se mantém. Exato. Se ela continuasse nos anos Exato. 80, ela não ia ter Nossa, evoluído. esses dias eu vi fotos minhas do começo, Assustador, trabalhando não é? na minha pesquisa de mapeamento de portfólio, eu vi fotos lá de 2008, 2009. Ai, meu Deus! Tadinha desse cliente! Sabe o que eu pego às vezes? Foto no meu celular, de muito antiga, que eu vou... Tem que apagar a memória. Aí eu vou olhar referências, assim, que eu pego e falo, gente, isso já foi uma referência. Tipo, já me apaixonei por essa Então, foto. eu tava no workshop nessa época. Não, e pior, assim, quando você tem foto de um irmãozinho que você fez lá em 2013, depois em 2022 você faz do segundo irmão. Fala, meu Deus, Você fala, mãe, essa devolve o coitada, álbum, deixa eu rasgar. Coitado desse irmão quando vê a foto dele tão feinha no começo do primeiro. Pior que a mãe ama, né? Ama, e ela né? fala, eu amo aquele álbum. Bom, esse é um tema que eu gosto muito, assim, que a identidade é uma coisa construída, como eu vim falando para vocês, né? E para a gente mostrar essa consistência, a gente precisa ter essa consistência disponível na nossa vitrine. Então, nossos sites, nossos Instagrams, nossos portfólios, essa consistência tem que estar presente ali. Então, assim, eu não posto meu projeto autoral, que é todo preto e branco, com a mãe com olheira pingando leite, do lado de uma foto de um bebê com uma pele maravilhosa, super bem tratada. Isso dá um conflito de briga, estilo, dá briga. Né? Como eu não vou vender aquele projeto autoral, ele não precisa fazer parte deste portfólio, desta vitrine. Vai fazer parte de outras, mas dessa vitrine não. Eu entendi que, até como dica, assim, o que o meu cliente vê no meu portfólio é aquilo que ele quer. Ele não chega no meu estúdio falando, eu quero uma foto com um wrap super colorido, floral. Exato. Ele não quer isso. E, de repente, eu tô querendo fazer isso. Tem um wrap novo que eu comprei, que eu ganhei, vou colocar super florido. Ele vai falar assim, nossa, mas tá tão diferente do que eu vi, do que eu comprei. Então, assim, se o cliente vê no meu portfólio o bebê enroladinho, o bebê com a mãozinha assim, bem posicionado, no branquinho, no neutro, detalhe, é exatamente aquilo que ele quer. Eu não vou ficar inventando moda, justamente porque eu entendo que a minha fotografia é um ofício. Eu vou vender, eu vou entregar aquilo que eu tô vendendo, eu ofereço e eu entrego. Né? Então, assim, acho que uma dica para a gente ter essa consistência, a gente ter um olhar crítico para o que a gente está postando nos nossos sites, publicando, falando nos nossos stories. É isso que eu faço, é isso que eu vendo, é isso que eu vou entregar. E até na comunicação, né? Para não ter esse conflito. Até na comunicação, porque às vezes a foto estática é uma coisa, mas você explicar que você entrega uma foto editada e por quê, né? Exatamente. Acho que tem tudo... Agora, a construção da identidade, gente, que é uma coisa que eu acho que é o maior sofrimento do fotógrafo. Muita gente fala assim, eu quero ter uma identidade. Gente, todo mundo tem uma identidade, só que você ainda não conseguiu organizar a sua, entender qual é a sua identidade. Eu vou falar
para vocês como que eu descobri a minha. Eu estava preparando, na verdade, uma palestra para o Papo do Bem, que é aquele evento beneficente que a gente faz todos os anos para ajudar alguma instituição. Teve um agora, né? A gente fez um agora para o Rio Grande do Sul, né? E era um que a gente ia beneficiar o Instituto Dorina Noil, que é o Instituto de Cegos. Foi maravilhoso. E eu tenho uma história de família muito importante, assim, de muito peso entre a gente, entre a minha família, que me levou a ser fotógrafa, na verdade. E eu fui estudar essa palestra estudando o meu próprio portfólio. Para vocês terem ideia, a minha avó materna era cega e artista plástica. Então, ela pintava. Mentira! Tocava violão, pintava, era uma coisa incrível, assim. Eu não conheci ela, mas eu conheci muito intimamente através das histórias da minha mãe, através das telas dela na minha casa. É uma coisa, assim, surreal a minha relação com ela. Acho que eu sou um pouco ela nessa vida. É uma coisa muito louca, assim. Você não conheceu ela? Não conheci ela, mas conheço, assim, intimamente. Uma coisa muito maluca. Então eu sempre ouvi a minha mãe contando as histórias dela, ela cega e pintando, quando ela perdeu a visão, ela andando de bicicleta na praia, as irmãs gritando pra cá, pra lá, pra cá, e mentira, ela pedalando, que ela andava de bicicleta. Meu Deus! Saía com o sapato trocado top. E parava no meio da rua pra comprar outro sapato. Tipo a Renata. Eu fiz isso hoje, gente. Tipo a Renata. A Renata chegou aqui no estúdio com 2 tênis iguais, o direito no direito e o direito no esquerdo. Eu tô de Havaiana, olha. Eu tava com 2 tênis iguais. A Daniela me salvou, gente. E crescendo com essas histórias, eu ficava tão encantada de saber que era uma mulher que não enxergava e enxergava a vida de um lado tão feliz, assim, positivo, tão iluminado, tão de dentro, assim. E isso sempre foi muito presente, muito, 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 muito presente na minha vida. É minha avó tatuada aqui nesse passarinho. Nossa, que legal! Esse passarinho aqui, ele significa uma história que veio desde da minha infância. A minha mãe perdeu a minha avó 6 meses antes do casamento dela. Então, já estava tudo marcado. Então, foi um casamento de muita emoção, assim. Quando a minha mãe entrou na igreja, ela falou assim, eu sei que a minha mãe está presente aqui comigo. E quando a minha mãe entrou um passarinho junto e o passarinho ficou em cima o tempo todo. E a minha mãe via as tias dela chorando que nem uma louca. E assim, por que estão chorando desse jeito, gente? Enfim, ficou essa representação do passarinho. Só que esse passarinho, ele tá... Claro que o passarinho... muitas coincidências acontecem, mas ele está muito presente, assim. No nascimento do meu filho, ele estava na janela do cirúrgico. Quando a gente se mudou para a casa que meus pais construíram, na primeira noite, assim, meu pai abriu a porta da casa, entrou um passarinho à noite, o passarinho ficou preso no spot, assim, e meu pai segurando. A hora que o passarinho voou, eu tinha 6 anos, o passarinho voou, ficaram as peninhas dele, assim, e eu gritava, você arrancou o rabo da minha avó! A gente tem essas peninhas guardadas até hoje, no meu casamento. E assim, então, várias situações. Claro que os passarinhos estão por aí, mas a gente faz essa relação carinhosa com isso, né? Por isso que eu tenho o passarinho aqui. E depois que veio o meu logo ainda, que é esse passarinho, né? Mas ela tá em mim, assim. E ela foi sempre muito fonte de inspiração para mim, até por ser artista plástica e por ter essa alegria de viver sem enxergar o mundo. Então, fazer essa palestra pro Dorina Noil... Você tá chorando, amor? Eu me emociono muito também. Fazer essa palestra para o Instituto de Cegos foi muito valioso, assim, para mim, ter esse convite para fazer a palestra de inspiração. E eu fui estudar o meu próprio portfólio para poder fazer essa palestra. Daí eu falava assim, o que tem? Isso há 7, 8 anos atrás. Foi quando eu entendi que a minha identidade era essa, porque eu não sabia. O que tem em comum nas minhas fotos que levam a aparecer minhas fotos, né? Que tem a minha identidade. O que é ir estudando e vendo luz, e eu tenho uma luz lateral sempre nas minhas fotos, uma luz marginal, eu tenho essa coisa do claro, tenho... que mais? Eu comecei a observar, a maioria, 90% das minhas fotos, as pessoas estão com os olhos fechados. Sério? Sério. Claro que é um comando de direção que eu dou, mas por que eu dou tanto, eu fui entendendo... Pra sentir, né? Pra sentir. Olhar pra dentro.
sentir o seu filho na barriga, sentir o seu coração, o seu afeto, a sua conexão. Então, é um comando que daí vem uma parte técnica que eu dou sempre na minha direção de fotografia. Fecha os olhos. E não é fecha os olhos, porque tem gente que fecha os olhos assim, fecha o olho. Pessoal, não, olha para baixo, põe seu queixo para baixo, olha na direção do seu coração, do seu marido, ou então conecta olho com seu marido. Então, tem menos comigo, mais entre as pessoas, mas muito mais consigo mesmo. Com a barriga, com o coração, com o abraço, com o toque. E isso eu fui percebendo que é uma característica muito presente no meu portfólio, das pessoas com olhos fechados. E daí eu comecei a fazer essas relações, daí chorei que nem uma louca para fazer. Eu fiz assim, uma semana fazendo essa palestra, chorando que nem uma maluca, assim. Porque foi muito tocante eu perceber que a minha identidade vinha desde a minha infância, Então, a identidade, ela estava lá, eu que não enxergava. Então, é o que de mim tem naquelas fotos. É o que de mim. Agora, é diferente, por exemplo, de linguagem, de estilo. O estilo é minimalista, ele pode ser documental, ele pode ser lifestyle, ele pode ser clássico. O estilo é uma coisa, uma decisão. A linguagem também é uma decisão. Linguagem é uma decisão técnica, né? Eu escolhi trabalhar com abertura 2.8, eu escolhi trabalhar escuro, com uma 35, claro, escuro. Com flash, sem flash? Com flash, sem flash. Eu escolho fazer uma direção bem pontual. Eu escolho fazer uma direção mais solta, mais afetiva, mais... Tudo é uma escolha técnica, né? Se eu vou trabalhar diagonal de leitura, se eu vou trabalhar luz e sombra, se eu vou fazer... Enfim, tudo é uma questão técnica. Isso é linguagem, isso é estilo. Que é diferente de identidade. As pessoas, eu acho que não separam muito bem isso, porque, eu quero ter uma identidade. Gente, identidade você tem, só que é com treino, com muita foto, com muito trabalho, com muitos anos, e você vai entender o que você está colocando de você na sua fotografia. O que você enxerga na sua própria foto, né? O que você coloca lá. Então, assim, esse foi uma descoberta, foi emocionante para mim entender a minha identidade na fotografia, porque a técnica eu já tinha, a linguagem eu já trabalhava, as minhas decisões técnicas, que é a obrigação do fotógrafo, né? Não ligo muito para velocidade, gente, obrigação do fotógrafo, né? Saber, pra justificar uma foto ruim e falar, não, é o momento, ficou tremida, não, mas o que vale é o momento, gente. Não claro tem foco, que vale. Mas tá na moda sem foco. Exato, assim, o pai faz em casa com o celular, a gente teve uma discussão uma vez porque a gente pegou uma capa da Caras, lembra? Era uma capa da Caras que a criança estava desfocada e os pais focados. E aí era newborn. Não era newborn. Não, os pais desfocados e só a criança focada. Só que era uma festa de aniversário. Tá. E só a criança focada, mas era o famoso. Aí começou uma discussão. Bem, mas ainda pode ser a linguagem da pessoa ali, né? Mas agora aquela coisa sem querer, assim. Acho que foi um errinho ali. Karen, e mudando um pouquinho, você tem 17 anos de fotografia, como que você lida e se você precisa, como você lida com esse negócio de Instagram, stories, postagem, tráfego pago? Você precisa disso ou não? Você tem uma clientela totalmente fiel, que você não necessita tanto dessa modernidade que hoje só se fala nisso, né? Eu faço tráfego pago, eu acho bem importante, eu acho que leva muito da gente para o público que a gente ainda não atingiu. Acho bem importante, mas é fundamental a relação com o cliente, porque é da onde vem a maior parte dos novos clientes, através de indicação. Então, novos clientes eu tenho lá, 60% através de indicação. E o mais importante que eu acho é manter o seu cliente na base. Porque é muito mais caro você conquistar um novo cliente do que muito mais difícil, né? Muito mais difícil do que você manter o seu cliente na base. E eu faço isso com muito zelo com os meus clientes, né? Você tem uma dica disso? Até pra mim. Porque assim, existem os clientes da base que permanecem, mas tem os clientes da base que às vezes fazem o gestante e o newborn, que são os principais, e migram para outros fotógrafos mais baratos na sequência, entendeu?
Então você tem uma diquinha. Valorizam ali o seu trabalho de referência, né? Porque o meu é o gestante, né? O principal. E o acompanhamento acaba... E aí, assim, só acompanhar algumas fotinhos. Não faz acompanhamento, não faz. Não, ou o primeiro ano, o Smash, não vou fazer com ela, vou fazer com mais barato. Eu acho que a dica que eu dou, assim, na sua relação, nesse momento entre maternidade e newborn que você está fotografando, é ali que você tem que fazer a sua apresentação, a sua venda, o que você tem que validar tudo que você está falando, encantar o cliente. Eu tenho no estúdio vários álbuns de acompanhamento. Enquanto isso eu não tenho, eu vou fazer. Não, assim, portfólio impresso é mega importante. Eu tenho, mas eu tenho muito de gestante e de newborn, de acompanhamento eu não tenho. Quando eu não tinha, olha, então uma dica, quando eu não fazia muito acompanhamento, queria mais manter o meu cliente nessa esteira de produtos que eu ofereço, eu queria manter o cliente, eu fazia pouquíssimos acompanhamentos, eu fiz um portfólio com bebês convidados, com amigas, com clientes. É um álbum só de um cliente, não é um álbum eu com tenho vários. um álbum de um cliente, eu tenho vários portfólios, assim, mas para mostrar a história de um bebê ao longo de um ano, né? Então, assim, eu comecei a vender os acompanhamentos quando eu tinha o que mostrar. Quando eu tinha o que postar. Não basta falar, Não basta falar. Ou só postar. Então, eu tenho um álbum, assim, que encanta, que é super bem montado, contando a história de todo o desenvolvimento do primeiro ano, super organizado, numa capa linda. E os pais lá que estão fazendo newborn, que estão super cansados, né? Sentados no sofá lá, em transe. Não tem o que fazer. Um albinho ali e começa. Mas eu não deixo o álbum só à disposição. Eu falo também, olha, gente, a gente fez isso. Olha as próximas etapas que a gente pode fazer. Olha o newborn. Olha o acompanhamento, que interessante que é. O que a gente pode fazer, o que é isso, né? E já falo assim, olha, são sessões mais curtas, são sessões com valor reduzido, para que a gente possa... Não é o mesmo preço do newborn, Não é o mesmo preço do newborn, para que a gente possa validar isso ao longo de um ano, né? Para que fique viável para você ao longo de um ano. Mas a maioria das pessoas não fecha na hora, ela fecha depois de um... Você faz o quê, mensal? Eu faço trimestral. Trimestral, aí ela fecha depois de... Eu tenho os mensais também. Mas a maioria é trimestral. Algumas fecham na hora, mas algumas, quando estão chegando perto dos 2 meses, eu falo, oi, gente, olha que lindo que eu achei aqui, vamos fazer o acompanhamento, tá na hora de começar, você quer ver uma data? Deixa eu falar de novo com meu marido. E vai e fecha. Então, assim, a dica, acho que tem um portfólio impresso com um projeto de acompanhamento para você mostrar para o seu cliente. Sim. E faz toda a diferença. Você vê o bebê ao longo de um aninho, assim, acompanhado. E isso eu falo para eles. Uma sessão isolada de 3 meses não faz muito sentido até você ver esse acompanhamento de 3 em 3 meses no projeto inteiro de um ano. Daí e faz fica sentido. tão lindo. Fica maravilhoso. Eu adoro. Acho tão bonito. Fora que você cria um carinho, né, com o cliente. Dá um amorzinho do bebê. Os bebês uma chegam coisinha. andando no ensaio de um ano lá, eu choro de emoção, porque você acompanhou aquela criança, é lindo, né? graça. E eu super me apego aos bebês. O último ensaio do acompanhamento eu tenho muito lindo bebê, e triste, eu tenho muito assim, bebê de acompanhamento e realmente dá um vazio, na hora que dá um vazio. Eu ainda faço festa, então eu tenho acompanhamento e ainda vou na festinha. Você vai na festa, eu saio da festa chorando, porque daí eu sei que vai ser só os sazonais mesmo. Mas Ana sabe que além dos sazonais, eu faço acompanhamento anual também. É uma coisa que eu estimulo e incentivo nos meus filhos. Eu gostei dessa ideia. Bebê, ou semestral também, né? Bebês Dá pra fazer. Bebês, eu tenho tem um que tem 18 anos que faz comigo os de Natal, de Dia das Mães. Mas eu tenho anuais, crianças de 15 anos, de 13 anos, 12 anos. A família vem e faz tudo. Eu vou na casa, faço externa. Que legal. Que eu acabo não divulgando muito na casa, externa, porque senão você vai começar a sair direto. A linha do meu estúdio é o que eu vendo mais, né? É o que eu gosto de mostrar. Mas às vezes dá uma aberturazinha, né? Não, nos stories eu ponho direto, assim. Então, e aí falando de stories, então, você tá todo dia lá... Como é que funciona? Bom dia! Amiga. Tá na sua rotina, tem um planejamento, bastidores. Eu sou super organizada, mas às vezes eu dou uns apagões, assim, que não são legais, são péssimos, né, pro engajamento. Acho que todo mundo, né? Tem hora que... mas eu tento me manter, assim, mas é difícil, mas né? Mas você aparece bastante? Apareço, tenho aparecido mais. Depois que eu perdi uns quilinhos ainda, eu apareci mais ainda, mas antes era um sofrimento. A gente tem essa besteira, né?
Tem, não muda De nada. querer achar que tá gordinha, achar que tá magrinha, achar que tá feinha. É o que é, né? É A o gente que é. é o que é. E vende do mesmo Mas jeito. assim, deu uma estimulada a aparecer um pouquinho mais, me sinto mais confortável, assim, porque não é fácil a gente que tá sempre atrás da câmera, a gente aparecer, a gente É falar. mais difícil. Mais difícil. É isso que você ainda amanhece, se troca e começa a trabalhar Isso aí, plena, né? E eu que às vezes amanheço, né? Começo a trabalhar Com a pijama- cursinho, com o pijamadinho roupa, sem filtro. ai, dá-lhe filtro. Dá-lhe Não, filtro. filtro e roupa, né? Parece só a cabeça. Mas você tem uma estratégia, já que você tem um maridão aí, você tem uma estratégia pra postar? Ou você vai postando o que vai acontecendo? Eu tenho uma estratégia, mas é uma estratégia simples, assim. Eu procuro manter o meu feed sempre organizado, postando toda semana pelo menos 3 ou 4 fotos, nos stories passando sempre pela minha rotina, que eu faço muitas pesquisas, assim, para entender o que o público gosta de ver, porque eu tenho um público bem dividido, na verdade, né? Metade são pais e mães, e outra metade são fotógrafos. Né? Então eu tento falar um pouco das duas coisas para todo mundo. Sim. Não quero abrir um outro Instagram, outro porque eu já não dou conta, porque eu já de tenho mais um. uns 4. Você tem, né, Tem. Dani? Meu Deus. Mas do fiz céu, agora, como né, você dá recentemente. conta? Não dá, Não dá, né? Né? Então, assim, eu tento falar com os dois públicos ali, tento me organizar, tento postar com frequência, mas como eu falei, às vezes dão uns apagões e é difícil, porque eu costumo dizer que a gente é one man band, um homem de uma banda só, uma banda de um homem só, porque a gente toca todos os instrumentos e eu gosto de tocar todos os instrumentos. Eu gosto de clicar, eu gosto de vender, eu gosto de tratar, eu gosto de diagramar. Eu não gosto, Eu você é só uma não pessoa- gosto de ser um motoboy, mas às vezes eu não consigo. Às vezes precisa, né? Sério, você Não, é uma não. raridade. Não, eu chamo motoboy, mas às vezes Não, eu digo, mas sim. gostar é uma raridade. A gosto. gente é obrigado a fazer, mas eu Uma não das gosto. partes que eu mais amo na fotografia é o planejamento e o tratamento de imagem. Que você é muito empreendedora, né? Eu sou, mas Você tem uma veia empreendedora. muito, eu diria, centralizadora, assim. Eu já tentei ter Que signo muita você é, Cá? ajuda. Ares. Ares é difícil. Satanares. Putz, grito. Eu percebo que os bebês de Ares são terríveis. Você percebe isso? Os Ou você se bebês de- identifica porque eles falam a sua linguagem? Pode ser. Eu sempre brinco, quando chega em abril ali, eu falo, meu Deus, é de Ares Socorro. mesmo. Porque eles olham feio, não quero, eles que mandam na sessão. Eu falo que o maior movimento no estúdio é novembro, né? Porque são os bebês do carnaval. Uma loucura de bebê nascendo nessa época. É o escorpiãozinho. É. Escorpião. Verdade. Minha filha. Ô, Karen, você tem alguma história ou acontecimento mesmo, né, memorável que tenha acontecido em algum ensaio seu ou alguma história engraçada? Ai, gente, eu tenho muitas. Nossa, que duro lembrar agora, assim, mas teve começo da minha carreira como fotógrafa newborn. Eu deixei, sabe quando você tá meio tensa assim para receber a família, deixa tudo organizado, eu coloquei todas as mantas, todos os sets arrumados, eu tinha puff, eu tinha baldinho, tecido no chão para simular chão, isso aqui, um monte de coisa assim, e as mantas todas preparadas. Eu acho, gente, que chegou um adulto. Vamos escutar essa história. Só pelo esse contexto, preparem, hein? Preparem. Daí chegou a mãe com o bebê e ela trouxe a avó, a mãe dela, que era uma senhora bem de idade já e um pouquinho confusa, assim. E vou colocar minha mãe sentada aqui, vamos conversando. E ela foi amamentar, eu fui conversando com ela, a gente vendo roupinha que ia trocar. Naquela época eu trocava muita roupa, e eu mostrando as coisas pra ela. Daí ela levantou, o bebê ficou ali arrotando, eu mostrei a vista, a gente falando. Quando eu olhei pra trás, meu estúdio totalmente organizado. Todas as mantas dobradas, tudo guardado, os caixotinhos no cantinho, os tecidos do chão, tudo dobrado. A O que senhorinha? aconteceu? A senhorinha falou assim, a mãe falou, mãe, o que a senhora fez? Eu achei que estava muito bagunçado. Eu cheguei lá 8 horas da manhã pra deixar tudo esticadinho, a manta bonitinha, guardou tudo. Eu não acredito. Que ódio. Isso eu nunca tinha visto. Ai, foi, gente. Daí tem tantas outras, né? Tem Algum situações... susto no newborn ou em algum ensaio? Esqueceu algum cliente. Carta de memória? Já. Quem não, né? Meu Deus. Na época, muito tempo atrás também, quando a gente não tinha esse hábito da agenda, né? Da agenda digital, da agenda... Eu não tinha física. A nossa agenda, não sei a de vocês, gente, mas a minha agenda era na cabeça. Eu sabia mais, só né? porque Você tinha pouco. menos clientes, Mas, gente, né? que loucura, né? Na cabeça. Não, uma vez eu estava entregando um álbum na Zona Oeste
num álbum gigante, assim, que eu não queria mandar pro motoboy, de parto, que é uma coisa que eu não faço, né? Foi um dos poucos que eu fiz na vida. Entregando o álbum, de repente o rapaz que trabalhava na agência, a gente tinha a agência dividida ainda, a agência de publicidade com o estúdio, era no mesmo ambiente naquela época. Ele me ligou assim e falou: Cá, a sua cliente já chegou, tá? Eu, oi? Eu não tenho cliente. Ele, não, ela tá aqui com o neném. Eu falei, como assim? Eu na Zona Oeste. Eu falei, meu Deus do céu. E assim, eu não tinha ideia que eu tinha aquele ensaio. A minha câmera em casa. Nossa. Eu falei, Anderson, faz o seguinte, eu tô dirigindo para ir agora, mas eu tô sem minha câmera. Diz que eu tive um problema, deixa ela tomando um cafezinho, sai daí, vai na minha casa, a senha é essa, dei a senha da minha porta. Liguei pro porteiro, assim, autoriza o Anderson a entrar. Nossa. Ele entrou, ele pegou, digitou minha senha, entrou, pegou minha câmera. A gente chegou juntos no estúdio, ele só me deu a câmera na boa. Você a já bolsa no desceu ombro, plena. assim, eu... Oi, desculpa o atraso. Mas eu cheguei, tipo assim, 40 minutos atrasada, por sorte, né? Porque eu tava do outro lado. Esqueci completamente, Eu já aconteceu gente. várias Foi vezes. horrível, horrível. meu Uma sensação muito culpada. Foi, assim... É horrível. O meu, sabe o que aconteceu uma vez? Acabou minha bateria no meio de um ensaio de gestante. Eu faço muita gestante nua. Ela tava pelada. Aí eu... Não tinha. Aí eu botei uma roupinha nela, falei, senta, vai tomar um café. Só que minha casa é 20 minutos. 20 pra ir, 20 pra voltar, 40 minutos. Liguei pro meu filho, falei, você vai agora pegar, porque eu deixei a bateria carregando em casa. Falei, você vai agora, sai agora, pega minha bateria e traz voando. A gente se encontrou no meio do caminho, assim. Sabe com o pneu? Pit stop, né? Não, missão impossível. Pega um no outro lado. Eu nem olhei na cara dele, gente. Eu catei a mala, do jeito que eu catei, eu voltei, ela tava lá sentada nua, de roupão, Tomando café plena. É pit stop Numa de Fórmula 1, boa. gente. Ele entregou a mochila Mas foi e muito colocou... rápido. Cartão de muito memória, rápida. esqueceu também? Não, cartão de memória eu nunca esqueci. Só a Alice faz isso. Você nunca viu esse episódio da Annalise? Eu já esqueci cartão de memória numa Não, festa mas conta pra ela o que de você 50 tem que contar anos. direito. Era a Copa Você do foi Mundo. clicando. Fui clicando, era a festa de 50 Ela anos. sabia, tá? Ela sabia. Não, quando eu cheguei eu já vi que tava sem cartão. Só que era época de... Eu nunca esqueço, era época... Copa do Mundo e era jogo do Brasil. Então a cidade estava parada e eu estava 40 minutos de casa. Eu liguei, um taxista foi buscar e foi me levar. Mas nesses 40 minutos até o taxista chegar, a mulher estava enlouquecida. Ela não sabia. E eu cheguei, aí eu falei, o que eu posso fazer? Só tirar as fotos. Ela tá preparada? Eu falei, preparadíssima. Vamos. Então a mulher, 50 anos... aqui na mesa, aqui. Tinha um lugar de flores aqui, pega a flor, cheira a flor. E eu fui clicando. Aí o cartão de memória chegou. Ela dando gás. Não, dando gás. O que eu podia fazer? A mulher chegou. Aí o cartão chegou. Aí eu coloquei o cartão e falei, meu, você é tão perfeita que nós vamos refazer. Porque agora eu quero fazer de uma forma diferente. De novo, cheira a flor, cheira mais com emoção e não sei o que, porque, nossa, eu tô encantada. E nós refizemos tudo, né, dentro da festa. Eu falei, Deus, o Senhor é muito bom comigo. Eu prometo que nunca mais vai acontecer. E aconteceu uma segunda vez, Ela mente né? pra Deus, ela mente. Não minto não. Eu converso com Deus, Ele né? sabe que Ele você sabe combinou do meu com ele, estado é mentira. emocional. Não é mentira, né? É só uma questão. Mas, nossa, eu falo, gente, tem coisas que acontecem que a gente fala, não pode. Não pode, né? É uma coisa inadmissível, mas... Algum mico você já teve com a cliente? Você deu algum mico? Ai, gente, uma vez eu pisei num formigueiro, foi uma coisa horrível. Eu tava fotografando no Ibirapuera. Mas era uma formiga daquela violência. Eu sei qual é, muito rápida, Depois tem do na minha casa. Muito rápida. E era verão, eu tava de shorts. Eu pisei no negócio, eu sei que Vira larguei bolha. a minha câmera no chão, assim, e o negócio, minha perna ficou preta. Você tá brincando? O marido começou a dar tapa na minha perna, assim, e a mulher gritando, meu Deus, que dor. E ele batendo na minha perna, gente, foi horrível. Eu fiquei 6 meses pra me recuperar das formigas, foi uma alergia horrorosa. Acho que foi por isso que eu parei de fotografar. Deixa eu falar, por isso que você se concentrou no estúdio. Então você chega e vê se não tem formiga, né? Uma vez eu tava no Jardim Botânico, não, qual que é o nome daquele lá na Zona Sul? É Jardim Botânico, né? Não é Jardim Botânico é na Zona Sul. Que agora paga, né? Eu tava, mas era de graça na época. E uma coisa que eu tenho pavor, assim, eu não posso ver, é ganso. Eu também não gosto. E todo mundo fala, gente, não faz nada. A gente foi tirar foto, a gente atravessou Lógico tudo que quietinho. faz. De repente veio 6 gansos perto da gente. Eu falei pro pai,
pai, eu não vou mais tirar foto, eu tenho medo. Ele falou, não faz nada. De repente, veio todos atrás de mim. Ai, que medo. E eles, Deus, pescoço. Ele levanta a cabeça. Eu paralisei, eu falava, nossa, eu passei mal, eu quase morri. É horrível, gente. E quando tem uma situação constrangedora, assim, que os pais começam a discutir no meio do ensaio? Já teve. Muito, muito chato, né? Muito chato. Você teve? Nossa, vários. Vários. Eu tive uma de gestante. Chegaram em 2 carros e eu já vi que estavam brigados porque chegaram tirando racha. Na porta. Pararam. Eu falei, A mãe desceu e a mãe, quando ela me viu, ela começou a chorar. O pai subiu já brigando. Eu falei, gente, hoje é dia de emoção. Pede perdão. Eu não vou. Eu falei, não importa, pede perdão, pai, pede perdão, mãe. E os dois ali juntinho, parecia minha filha fazendo ensaio, né? Porque toda vez que a gente vai fazer, a gente briga, né? Eu falei, encosta a cabecinha em mim. Ela fala, não respira em mim. Mas aí depois, no meio lá, foi indo e a gente conseguiu, mas a gente fica totalmente constrangida, chato, né? A gente se coloca no lugar dessas mães que estão tão emocionadas. E tudo foi por horário. Né? Eu tive uma que eu tava fazendo newborn, aí eu tava dando workshop pra casar. E ainda bem que elas super entenderam, assim, mas o bebê tava super agitado, super difícil e com muita cólica. E o pai não queria, você já percebia que o pai não queria estar lá, e ele ficou muito bravo, e ele estava irritado, aí a mãe começou a ficar irritada, e ela sonhava com o meu ensaio antes de estar grávida. E muito engraçado. Como tem isso, né? Quando chegou lá, foi tão tenso, tão horrível, que o bebê não dormia e tal, que o bebê fez cocô, fui trocar, ela falou, não precisa. Pegou o bebê e foi embora. Meu Deus. Aí a gente ficou assim, eu falei, não, tudo bem, mamãe, não tem... Eu tirei uma foto. Aí ela me pediu essa uma foto, eu não dei. Ela ia dar. Eu não dei. Ela foi muita falta de respeito, porque ela não deixou eu vestir o bebê pra tirar dali. Ela tirou de qualquer jeito. Então, assim, foi muita... Falei, não vou dar, porque ela tava achando que o marido dela não queria. Aí o bebê chorando, aí, tipo... Ela falou, vai me culpar. Constrangedor, né? Pra ela também. Aí ela falou, não quero mais fazer um ensaio. Eu falei, então deixa eu vestir ele. Não precisa, não deixou pôr nem a fralda. Saiu andando, parece que esquisitíssimo. Né? Muito chato. Aí nunca vi isso na vida, mas eu levei super bem. Falei, então tá bom, mamãe, então toma, enrolei, dei. Aí ela falou, Dani, tem uma foto, né? Eu falei, não teve nenhuma. Não, nenhuma, saiu desfocada, não tem. Não teve nenhuma. Eu tremi. Eu tremi de nervoso. Tremi de ódio. Nossa, mas foi tenso esse dia. E eu com as alunas, elas, Dani, mas eu fiquei encantada com a sua postura e tal. Isso pra mim já foi um ensinamento, mas aí eu dei outro depois, né? Mas foi no meio do workshop. Agora mudando de pato pra ganso, né, Dani? Que a Dani adora um ganso. Você fala na sua biografia sobre mapeamento de portfólio. Conta pra gente o que é e explica direitinho aí. Dá uma dica. Mapeamento de portfólio é muito legal e ele começou a nascer lá naquele meu olhar para o meu próprio portfólio para entender a minha identidade, né? Então, o mapeamento de portfólio, ele começou a nascer aí. E ele se trata de uma jornada guiada para que a pessoa possa entender o seu portfólio, entender a sua forma de se relacionar com a fotografia e como você mostra isso para os seus clientes. Eu já ofereço o mapeamento de portfólio para as minhas mentoradas. E eu tenho poucas mentoradas, eu consigo pegar 6 por semestre. Porque você tem um trabalho bem exclusivinho, né? É exclusivo e é individual, porque o meu foco é muito no meu cliente. Meu cliente é minha prioridade. Então, para eu fazer as mentorias, eu faço individuais e poucas pessoas para dar conta, senão não dá, né? Eu tenho uma mentorada por dia. Que eu fico, tem vida, né? Não tem vida, né? Esse semestre eu acabei pegando 7, porque precisei, assim, ela ia viajar, queria fazer presencial, e eu acabei pegando 7, que estou no meu limite, assim, mas está dando tudo certo. Com essas mentoradas, eu consigo fazer essa jornada guiada sobre o próprio portfólio para essa análise, mas a partir do semestre que vem, eu estou abrindo o mapeamento de portfólio para não mentoradas também, que vai ser uma situação mais express, assim, uma situação muito mais dinâmica para a gente fazer esse portfólio, para a gente fazer esse mapeamento. Então, o que é? Basicamente, eu vejo o portfólio dessa pessoa e faço essa análise que eu acabei estudando tanto para fazer a minha, que ficou fácil para eu fazer isso. Eu faço uma análise de tudo que ela trabalha, das cores que ela usa, faço mapeamento de cores, faço um diagnóstico de tudo que ela posta,
os links entre as fotos, entender o que mensagem que ela está tentando passar. E quais são os pontos fortes desse portfólio, dessa fotógrafa, e os pontos que ela pode melhorar. Por exemplo, em início de carreira, principalmente em newborn, assim, o bebê dormiu, clica, pelo amor de Deus, tira uma foto, tá ótima. O bebê tá assim, mas tá dormindo, mas tá assim. Não vou mexer porque ele pode acordar. Pode acordar, né? Não, o dedo tá assim, mas não arruma porque dormiu, né? E o que as pessoas fazem, principalmente no início de carreira, o que é natural? Gente, posta do jeito que deu, tá bonito, fiz mais um ensaio, posta. Daí você vê a pessoa não prestou atenção na luz, não sabe se o foco tá no lugar certo, a pessoa tá de costas para a luz, a cara do irmão que tá quase em pânico, chorando ali, ela postou porque o bebê ficou com uma cara boa. Então, assim, uma ânsia de postar alguma foto, algum trabalho de resultado, mas as pessoas não têm autocrítica sobre o próprio trabalho. Eu, quando vou postar uma foto hoje, assim, o que tá ruim? Eu fico buscando o negócio, assim, gente, o foco tá mesmo no olho. Essa luz tá no lugar certo? Eu posso melhorar isso? Eu posso fazer um tratamento de imagem para corrigir isso que não deu certo? Não posso, então eu não vou postar essa foto. Não, eu posso, eu vou postar essa foto. Tem outra para substituir essa foto que não ficou tão boa? Tenho, então eu troco. Não tenho, eu não posso, vou refazer. Vou aprender com os meus erros. Então, assim, as pessoas buscam essa identidade, buscam esse estilo, mas elas não sabem escolher o que mostrar no portfólio. E o portfólio é a nossa grande vitrine, é a nossa loja. Se eu tiver uma loja com uma vitrine bonita, eu convido muito mais fácil as pessoas para entrarem. Se ela entrando na minha loja, daí é outra coisa. É considerado o maior shopping, né? O maior shopping, é a grande vitrine. Agora, ela só vai entrar se ela tiver um impacto visual ali do que essa vitrine está oferecendo, né? E é essa vitrine que eu trabalho no mapeamento de portfólio. Então, eu chego com você e falo assim, olha, essa foto aqui é a única foto preto e branco que você tem no meio de um monte de foto colorida. Por quê? Ela é importante? Ela tem que estar aqui? Será que você não pode arquivar? Você vendeu isso daqui? Por que ela está aqui? Olha, essa foto não tem foco. Vamos tentar uma outra? Tem para substituir? As cores que você usa, as pessoas não sabem quais são as cores. Eu gosto do minimalismo. Gente, minimalismo não é só branquinho, beijinho. Tem fotos minimalistas super coloridas. Sim. É um estilo, não é uma cor, né? Então, as pessoas não conseguem fazer essa análise geral, assim. Então, o mapeamento ele é baseado num processo chamado MADE, que é M de mapeamento, depois análise diagnóstica e depois elaboração de diretrizes. Depois que eu faço todo o mapeamento desse portfólio, eu vou falar assim, olha, aqui você vai estudar composição de fotografia, porque cada foto é uma composição diferente, aqui você não aplica nenhuma. Aqui você não tem uma constância de cores, aqui você usa elementos assim, aqui nessa outra você usa o minimalismo, né? O que você quer? Para ajudar a guiar essa pessoa a encontrar a sua identidade. Porque a partir do momento que você entende a sua identidade, você aplica o seu estilo e a sua linguagem de uma forma muito mais fácil. Aí a sua vitrine fica bonita. E eu acho que as pessoas, essa coisa de estilo, de identidade, é uma coisa muito... como eu posso explicar? As pessoas, elas acham que elas têm que usar um uniforme que tá todo mundo usando, que elas têm que fazer a foto igual tá todo mundo fazendo. E eu acho muito legal a sua fala, quando você fala sobre buscar o que tá dentro de você, né? Eu tô na fotografia há 7 anos e agora que... A mesma coisa que você falou. Agora que você começa a olhar um pouquinho e tentar entender. Porque a gente vai muito no efeito manada, né? Do mercado. Totalmente. Entendeu? Que cor que tá usando? Tá usando bege, então eu vou usar bege. Agora as pessoas adicionaram uma planta. Agora, entendeu? Agora estão usando a rendinha da vovó. Eu não sei se você sabe, mas a fotógrafa de quinta, ela veio trazendo essa essência também, né? Porque o fotógrafo de quinta. Primeiro que não é de primeira, porque a gente tá sempre em constante aprendizado, a gente mostra que a gente não é de primeira, mas com conteúdo sim de primeira. E porque a gente não segue um padrão. A gente é de quinta porque a gente tem as nossas identidades, personalidades completamente diferentes. A gente não quer vir aqui padronizada. Então, quando tinha 5, por exemplo, a Carla vinha do jeito que ela gostava, de moletom, a outra vinha de vestido e só de preto, né? Cada uma
vinha, né, do jeito que é a sua característica. Ela gosta bastante de blazer, eu já não tenho tanto blazer. Tipo assim, então cada uma na sua essência. A gente podia fazer uniforme pra ficar mais fácil, às vezes a gente até cogita, porque como é difícil. Mas... Camisetinha básica, básica, né, gente? A gente tentou comprar essa pra todo mundo, mas a Annalise não quis abrir o caixa. Não quis abrir o caixa, né? Mas porque essa é um pouquinho mais caro, porque tem um botão, Tem um né? botão, tem um botão, né? Então, porque a gente falou assim, pelo menos é uma coisa mais mas assim, todo episódio também pra gente ia cansar e a gente não é uniformizado, então a gente falou, gente, a gente vai fugir disso. Então a gente traz isso pra mostrar que você pode ter autoridade, que você pode se mostrar um bom trabalho, mas sendo você, né? É igual aqui, a gente tá as 3 de vermelho, mas assim, cada uma com o seu jeito. seu estilo. Com o seu estilo, né? Cada uma no seu E, jeitinho. Karen, a gente vê você aí, parece que você é plena, parece que você já nasceu com sucesso, né? Você acabou de contar que teve uma construção, né? Diária, inclusive. Mas olhando você, todo mundo fala, nossa, pra ela é muito fácil, né? Mentora, uma mulher de sucesso. Mas você se sente frustrada, às vezes cansada, angustiada, pensa em desistir. Conta um pouquinho isso pra gente. Bom, vou começar do final. Eu nunca pensei em desistir. Jura? Nunca. Nossa, nem todo um dia. Parabéns. Cansada, frustrada, assim, chorando, alguma coisa não deu certo, projetos que afundaram. Muitos, com certeza. Essa coisa de olhar para o meu portfólio, eu sou muito autocrítica mesmo, né? Inclusive eu faço mapeamento de portfólio comigo várias vezes no ano. E recentemente eu encontrei um monte de problema e vou tirando isso. Isso me frustra. Eu falei, nossa, você já dá workshops, você já dá mentorias e você ainda acha coisas ruins, horrorosas no meu trabalho. Gente, essa mulher não pode passar pelo meu Instagram. Ela não pode, eu vou bloquear. Não, mas cada vez a gente fica mais autocrítica, né? Mais autocrítica. E se a gente se eu falo pra você, me manda as suas 10 melhores fotos, você vai olhar, fotos que você já falou, nossa, que linda. Você vai olhar e falar, não tem, vou ter que fazer. Gente, foto de capa de palestra, assim. Falei, não meu acha? Deus, eu coloquei isso, porque... Porque quando tem que alterar o site. Eu acho que esse trabalho aí de mapeamento de portfólio deve ser muito legal. É muito legal. Pra alteração de site também. Mas eu me apego, eu quero apagar algumas coisas do meu site, mas tem coisas tão antigas que já... Mas eu não sei se eu tiro ou não, porque, gente, foi tão importante pra mim, são clientes que eu tenho ainda, parece que foi ontem. Mas tipo, faz 6, 7 anos. Então, lá pra baixo eu deixo também, Dani, lá pra baixo. Mas se você vê 7 anos pra trás, tá tudo muito mais padronizado, muda, porque né? foi melhorando. Mas o site também da Algum, por exemplo, ele você olha lá, quando você olha a galeria toda, você vai vendo uma... E a gente atualiza menos o site do que Também, deveria, né? Isso que é ruim. Muito, né? Mas assim, daí me causa uma dor, assim, uma frustração. Gente, mas eu tenho estudado tanto, eu tenho ajudado tanta gente a construir seus portfólios e o que é isso? E me causa uma frustração. Cansaço muito, porque a gente tem cliente que é muito legal, graças a Deus, a grande maioria, mas tem cliente que suga a gente. Sim. Tem cliente que Principalmente pra fazer o álbum, não né? tem uma energia boa e eu me dou... excesso de trabalho também. Me A gente dou do faz mesmo muita jeito coisa, para né? esses clientes, mas isso dá uma esgotada na nossa bateria social, na Exato. nossa energia, isso é cansativo. Já tive projetos que eu amei de ter construído, assim, não consegui colocar em prática. Então, assim, pequenas frustrações, algumas grandes frustrações, mas nunca, nem um dia pensei em desistir. Nunca. Nossa, que maravilha. A terapia muito tá em bom. dia, né? A terapia Que legal. tá em dia. Ai, mas muito bom ver sua história, sua trajetória. A gente te acompanha há muito tempo, né? E desde o meu começo de profissão, você lembra que você foi no meu estúdio dar uma palestra? Eu lembro, eu dei uma palestra. Inclusive, uma coisa que eu vou arquivar no meu portfólio é o anúncio, que tá até hoje lá. Que eram 4 fotos, era eu, você e mais 2 pessoas que deram palestra, que a gente publicou no Instagram para chamar, que era um encontro de fotógrafos. Encontro de fotógrafos chamava. Tá lá até hoje. A semana retrasada eu fiz um mapeamento de novo. Eu falei, meu Deus, eu preciso arquivar isso aqui, porque ele é verdinho, com preto e branco no meio de tudo branquinho. Eu falei, não, vamos arquivar isso aqui, já pode, né? Quantos anos faz isso? 6, 7? Uns 7, Faz muito tempo. Muito tempo. Bom, Karen, eu acho que passou bem rápido, né? Já deu aí mais de 1 hora de podcast. Com certeza a gente vai ter mais papo, né? Você vai voltar aqui para contar mais das suas experiências. E, gente, você viu que não tem segredo, né? O segredo é a constância, é construir, né? É um degrau a cada dia. Os problemas têm, as frustrações também existem, mas com determinação, né? E persistência
persistência, eu acho que a gente realmente consegue construir aí a nossa carreira, assim como a Karen também fez a dela e hoje é uma referência aí para todos nós. Então, Karen, pra gente se despedir desse público maravilhoso, deixa uma mensagem para eles. É aqui? É aqui? Aqui. Ai, gente, primeiro eu quero agradecer vocês pelo convite, por essa manhã tão gostosa aqui, por esse bate-papo muito construtivo, assim, acho que a gente trocou muitas ideias, a gente sempre aprende muito umas com as outras, pela iniciativa de vocês, de poderem trocar essas ideias. E assim, como dica, continuem estudando, gente, não desistam, mas estudem para valer, porque como eu falei, é obrigação do fotógrafo ter essa parte técnica muito bem estruturada, muito afiada. A inspiração, a identidade, o estilo, ela vem com a construção, né, do seu dia a dia, do seu trabalho, vem com o tempo, mas esteja sempre bem preparado para quando esse momento chegar. Se você estiver tecnicamente bem preparado para esse momento, quando a inspiração vier, quando a sua identidade florescer, tudo acontece. Que lindo. Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada aos nossos patrocinadores. Vai estar tudo aqui na nossa descrição. E até o próximo. Bye, bye. Tchau. Esse episódio do Fotógrafas de Quinta é patrocinado por Alpha Photobook, Assis, Album e Foto e Café Ananias. Alpha Photobook, o melhor prazo de entrega do mercado com qualidade e prazo. Assis, uma assistente virtual que te ajuda desde o primeiro contato com seus clientes até a pós-venda. Album e Foto, a plataforma mais completa e favorita dos fotógrafos, que ajuda a otimizar o seu fluxo de trabalho. E Café Ananias, a nobreza da cafeicultura para nossas xícaras. Um século de tradição e paixão.